Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de Capricórnio e geral também porque ela serve para vários posicionamentos em Capricórnio que você tenha no seu mapa, tá bom? Nessa leitura nós vamos dar uma olhadinha. E ela é atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chega aqui e não a partir do momento em que eu gravo. E nessa leitura nós vamos dar uma olhadinha no coração da questão, ou seja, o assunto mais importante para você nesse momento. A gente vai olhar a raiz da questão, vamos ver os desafios, as forças, como tudo isso está influenciando você nesse momento. A gente vai olhar também qual é o aprendizado, o que você precisa mudar na sua conduta para que as coisas melhorem, né? Qual é o possível desfecho, quais são os conselhos. E ao final, você pode fazer 3 perguntas ao tarô que eu respondo aqui com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta que vier, tá bom? Lembrando, é uma leitura geral. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular, olha aqui no box de descrição do vídeo que tem como entrar em contato comigo, beleza? Antes da gente começar, no entanto, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, aperta o sininho se você deseja receber as notificações de quando eu posto vídeos novos, deixa um comentário para mim, indica o canal Pela Deusa Tarô para algum amigo capricorniane e deixa o curtir aqui nesse vídeo porque me ajuda bastante, tá bom? Vamos lá então, Caprica. Qual o coração da questão para Capricórnio já? Virou aqui. Coração da questão para Capricórnio, uma falta de clareza para decidir alguma coisa. E uma sensação de estar numa encruzilhada, mas não estar ainda no momento certo para escolher o rumo. Talvez até você esteja no momento em que você está se distanciando de alguma situação porque você não quer olhar para isso. É como se fosse assim, nossa, eu tenho medo que isso até me segue. Que estranho. É como se você não estivesse mesmo querendo ver alguma coisa. É como se você estivesse fechando as venezianas, se mantendo no escuro deliberadamente para evitar algum tipo de sofrimento ou para evitar ou para evitar se colocar em algum momento, em alguma situação em que você tenha que agir e você não deseja agir, em que você tenha que falar, pronunciar alguma coisa, demonstrar alguma coisa, dizer como você se sente e você não quer. Tá. Já bem poderosa essa entrada, hein? Bem poderosa. Ok, vamos ver o que está no fundo do maço. 3 de paus. Olha que curioso. São muitas as oportunidades que tem e eu sinto que é como se você não quisesse olhar. O 3 de paus sempre me fala do desenrolar de alguma situação. Então eu sinto que alguma coisa, eu acho que você abriu algumas portas e agora você não sabe o que fazer com essas portas que estão abertas. Você abriu espaço para você em alguns lugares. E agora é como se fosse assim, agora eu não sei como aproveitar isso, não sei como fazer isso. E talvez, inclusive, você esteja sentindo uma ansiedade grande. Porque isso é como se fosse assim, como se você estivesse sentindo uma coisa meio de fracasso por não conseguir decidir, sabe?
Aqui também pode ser um momento em que você esteja bastante pessimista em relação ao futuro, e evitando, inclusive, olhar até para esse teu pessimismo e tomar as providências necessárias para melhorar os prognósticos, entendeu? É como se você não quisesse estar olhando para o diagnóstico da coisa, porque você não quer lidar com o que você vai ter que fazer para consertar alguma situação. Tá, entendi. Tá. Também tem isso, né? Também tem um... Se eu fingir que eu não estou vendo o que eu preciso fazer para corrigir isso, eu posso fingir que eu ainda não sei, e eu não sabendo, eu não tenho como agir. Ai, me lembrou um vídeo que eu vi outro dia no Instagram de um bicho, que eu não me lembro que bicho que era, acho que era um esquilo, sei lá, que invadiu a casa de alguém, e aí quando a dona aparece, sei lá, com uma vassoura, alguma coisa assim, ele se faz de morto. Tipo, vou me fazer de morto aqui para ver se eu consigo escapar. Capricórnio, que isso? Tô sentindo essa energia, que ele vou me fazer de morto. Vamos ver o que está na raiz da questão, o que está por trás disso, o que foi que originou essa situação aqui. Vamos lá, Capricórnio. São duas? Ah. As coisas estão muito paradas no trabalho. Mas você vê, tem 2 3 aqui. Tem o 3 de paus, que é uma abertura de caminhos, e tem o 3 de ouros, que é uma boa equipe. Mas mesmo assim, tem uma necessidade de mudar, talvez de mudar como você vê essa dinâmica, e aí me veio aquela coisa de, nossa, eu vou mudar fulana dessa sessão e vou passar ela para essa outra sessão, porque eu acho que aqui ela vai desempenhar melhor, ela não está desempenhando bem nessa função. Tem alguma coisa aqui também que eu sinto que tem algumas modificações que você talvez precise fazer no pessoal. Se você tem alguém, se você, por exemplo, se você trabalha com outras pessoas e tal, que é uma coisa que você está adiando fazer, você não está querendo fazer, mas você já sabe que você precisa fazer, eu sinto. Tomar algumas providências em relação ao trabalho aqui, porque é como se fosse assim, é uma boa equipe, mas talvez fazer uma mudança nas tarefas, ou um ajuste, ou um sacrifício, ou um corte, né? É o que está por trás, é o que está motivando toda essa sua indecisão, essa sua falta de otimismo, esse seu eu vou evitar, eu não quero nem olhar para isso, meu Deus do céu, sabe? É um avoidant, evitando a qualquer custo, sabe? Você está evitando lidar com isso. Você está evitando lidar com isso. Me dá mais uma carta aqui entre a raiz da questão e o coração da questão, por favor. Mais uma carta para estar entre a raiz e o coração da questão. Sete de paus. E você precisa estabelecer limites para poder manter aquilo que você conquistou. De alguma maneira você está sentindo algum tipo de
dificuldade com a qual você está tendo que lidar. E aí é como se fosse assim, mas ainda assim eu estou sentindo um isolamento aqui, é como se você falasse assim, eu acho que você está num comportamento bem perigoso, Capricórnio, porque me veio uma frase assim na cabeça: se eu fingir que essas coisas não existem, elas não vão existir. Só que é o fingir, não é o se eu acreditar, entendeu? Tem uma diferença aqui, que eu estou sentindo que é talvez, inclusive, você esteja passando uma imagem para outras pessoas de que você está super bem, quando você, na verdade, está precisando lidar com algumas questões internas, e esse interno pode ser dentro de você, interno também pode ser dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que são bastante urgentes. Né? E que eu sinto assim que você já tem a solução para isso. Talvez o difícil mesmo seja você colocar isso em prática. Se libertar de algum medo de fazer essas mudanças, de fazer essas escolhas, porque o 2 de espadas, ele sempre fala desse medo da gente desagradar alguém, entendeu? Das nossas ações causarem sofrimento em alguém. Então pensa naquela história lá de repente ter que fazer algum corte na sua empresa, né? Lidar com a insatisfação que as suas atitudes podem causar em outras pessoas, né? E ao mesmo tempo essa necessidade de você defender as suas decisões, defender os seus limites e muitas vezes assim impedir que as pessoas questionem as suas decisões a respeito da sua própria vida. O básico, né? Hello, é a minha vida, né? Então, é a minha vida, é a minha empresa, né? Tá? Então tem também uma necessidade de você defender aquilo que você acredita nesse momento. E eu sinto que é como se fosse assim, você sabe que isso é um momento importante, é um momento de você realmente defender, ó, tá vendo? É um momento importante. Pim! Você sente que esse é um momento importante para você, que você precisa realmente defender alguma coisa que você conquistou, mas caramba, enquanto eu puder evitar, né? Enquanto eu puder empurrar com a barriga, só que isso não vai dar certo, não, hein? Não ficar empurrando com a barriga. Esse sol aí precisa trazer mais clareza, né? Pra você. É difícil, eu sei, Capricórnio. Eu sei que é difícil, sei que é difícil. Oxi. Vamos ver quais são os seus desafios aqui. Quais são os desafios para Capricórnio? 8 de espadas. O 8 de espadas, mais uma carta em que você está se vendando e evitando lidar com alguma coisa. É mais do mesmo. Mais uma vez. E o pior é que assim, aqui é como se tivessem duas coisas te atazanando. Aqui são 8. Entendeu? Então eu sinto que aqui também tem um preocupar-se demais com coisas que na verdade não tem esse peso, não tem essa importância para você. Isso pode ser um desafio. Enxergar o que de fato está acontecendo. Também pode ser um desafio porque você não está querendo olhar para a luz, você não está querendo ter clareza, lembra? Então, eu tô sentindo aquela energia de, eu não quero nem saber o que está acontecendo, entendeu? É uma fuga da realidade aqui que eu tô pegando. O que mais tem de desafio aqui para Capricórnio? Julgamento. Tomar essa decisão.
fazer esse julgamento, né? Que está aqui no coração da questão mesmo, é isso. É tomar essas providências. Isso é o mais difícil para você. Agora, por quê? Você tem medo do julgamento das outras pessoas. Você tem medo de sair de uma posição. Você tem medo que as pessoas vejam você como bandido na situação, sabe? Tipo assim, tem o mocinho e tem o bandido. Então, você não quer ser o vilão, a vilã da situação. Tem um medo grande do julgamento dos outros. E o curioso, aqui na raiz da questão, entre a raiz da questão e o coração da questão, tem o 7 de paus, que é assim, você precisa defender aquilo que você acredita. E saber exatamente aquilo em que você acredita também pode ser um desafio para você, porque pode ser que você ainda não tenha isso muito claro. Pode ser que você ainda não tenha clareza do seu propósito. Tem algumas coisas que você precisa deixar para trás também, que são bem desafiadoras para você deixar. Tanto o 8 de espadas quanto o julgamento também falam sobre a gente fazer uma liberação de crenças, de valores, de coisas que já não nos servem mais e dar uma renovada na essência, entendeu? Dar uma chacoalhada para ver o que ainda se mantém. Mas isso está bem desafiador para você. Mais uma. Opa! Mais uma carta de desafio e é o Cavaleiro de Copas invertido. Você pode estar muito difícil para você conseguir falar aquilo que você sente. Inclusive, essa situação que eu sinto que você talvez esteja precisando rearranjar, né, trocar posições, fazer uma mudança na estrutura, talvez possa envolver aí alguma parceria que você quer desfazer e que você está achando bastante difícil, porque pode ser que você, por exemplo, trabalhe com alguma pessoa que é muito amiga, né, e que você sabe que você vai partir o coração de alguém. Saber que você vai partir o coração de alguém é um desafio também. Vamos ver quais são as suas forças, Capricórnio. Vamos ver quais são as suas forças. O que você já tem aí a favor para lidar com isso que está acontecendo. O 9 de paus. Você vai levar isso até o fim, você vai resistir, você vai ter resiliência, você vai se adaptar, você vai defender, você vai aguentar até o seu último sopro de energia. Essa carta é uma carta de lutar até o fim. Mas é uma carta também que fala de uma força para a gente se preparar para encerrar alguma coisa. Né? Então, essa decisão importante que você precisa tomar aqui, que você está, evitando de qualquer jeito, saiba que você tem a força de organizar essa questão para fazer uma saída triunfal, para fazer uma saída bem feita, sabe? Deixar tudo organizado. O que mais que tem nas forças aqui? Gosto. Muita energia, muita vitalidade, muitas ideias criativas. E
o Rei de Ouros, que traz uma maturidade emocional. E eu tô sentindo que esse rei de ouro, rei de copas aqui, eu tô sentindo que esse rei de copas, ele tá trazendo essa inteligência emocional que eu tô sentindo desde o começo, que é essa coisa assim, tem coisas que você está querendo evitar porque você não sabe como lidar, não sabe ainda o que você sente e também porque você não quer machucar ninguém. Então tem muito dessa força do você pensar no bem-estar de todos que age aqui nesse momento para você. Não só a maturidade de saber que muitas vezes alguma coisa que a gente fala tem um efeito devastador numa pessoa, né? Ter essa responsabilidade de cuidar, né? Isso tudo é muito forte para você nesse momento e talvez por isso, né? Talvez por você ser uma pessoa que se preocupa tanto com o bem-estar, não só o seu, mas o das pessoas que estão ao seu redor, talvez seja por isso que é tão difícil para você tomar essa decisão, né? Vou pegar mais uma carta para as forças. Mais uma carta para as forças, por favor. Uma carta para as forças. O 4 de espadas. Então, você tem assim, toda a capacidade de achar a resposta, essa resposta que você precisa dar, entendeu? Em um momento em que você pause, em que você relaxe, em que você descanse, entendeu? Os momentos de descanso são momentos muito produtivos para você, tá, Capricórnio? Toda vez que você puder tirar uma soneca, toda vez que você puder ir lá fora tomar um chazinho olhando o céu, esses momentos são preciosos para você. Tá? Esses momentos vão ajudar você a ter a clareza que você precisa. E vão ajudar também a tirar um pouco da pressão que eu sinto que está em cima de você. Eu sinto que você está sentindo muito essa ansiedade de ter que resolver coisas, né? Mas eu também estou sentindo o 4 de espadas aqui com uma capacidade que você vai ter de lidar com o sofrimento que você está com medo, sabe? Porque o 3 de espadas, que é a carta que vem antes do 4 de espadas, é uma carta de sofrimento e principalmente uma carta de você lidar muitas vezes com o sofrimento aqui, assim, sabe? Na mente, investigando, revivendo, pensando, se julgando. Então, quando o 4 vem, o 4 cura isso. Ele cura isso com o quê? Com esses momentos em que a gente muitas vezes se acolhe, se recolhe e se acolhe, tá? Então, toda vez que você puder fazer isso, lembre-se que isso é uma coisa que te traz bastante força. Melhora muito aí a tua resiliência. Vamos ver como é que essa situação está influenciando o momento de Capricórnio. Capricórnio. Como é que está sendo influenciado Capricórnio? Justiça. Essa decisão precisa ser tomada. E você precisa agir de maneira justa e é tão difícil, né? É tão difícil porque eu sinto que está sendo pedido de você uma imparcialidade que é quase cruel. Eu estou sentindo aqui, assim, sabe? Meio que Rei Salomão, sabe aquela história do Rei Salomão e das mulheres que diziam que o filho, cada uma dizia que o filho era dela. E aí o Rei Salomão virou e falou assim, tá, então eu vou partir a criança no meio, dou metade para você, metade para você. E daí a mãe verdadeira, que não quis que o filho sofresse, falou, não, o filho é dela, o filho é dela. E aí ele soube quem era de fato a mãe, por conta das intenções que ela demonstrou naquele momento.
né? Por conta do instinto que ele reconheceu ali. Porque ele estava realmente com muita dúvida sobre o que fazer. Ok, vamos olhar fundo do maço. O carro. Aí o carro fala de novo sobre um caminho a ser decidido. Aqui você não está querendo olhar para alguma coisa que você sabe que você está numa encruzilhada e você precisa escolher, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Tá? Infelizmente não tem aqui, né? Aqui não tem o caminho do meio, é a esquerda ou a direita, é dualidade, né? Então, e aqui também você vê, tem a dualidade, tem o cavalo branco, tem o cavalo preto, tem o da esquerda, tem o da direita, e você aqui tentando controlar tudo isso. Então eu sinto que você está buscando um novo caminho, uma nova direção. Tudo que está acontecendo está influenciando você a se colocar numa nova direção com mais estabilidade, né? Com mais consciência, com mais clareza. Essa clareza, inclusive, que você está sentindo que falta para você ali com o sol invertido, né? Tá certo. Só um minuto. Vamos agora ver o aprendizado, qual é a lição que Capricórnio precisa aprender nessa semana, com essa situação em que está, para que tudo dê certo, né? Para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Bora lá. Vamos ver qual é o aprendizado, qual é a lição que Capricórnio precisa integrar aqui. 8 de copas. Decidir e seguir em frente, né? Essa pessoa aqui está se afastando de alguma situação. Então, como aprendizado, o 8 de copas sempre ensina a gente a deixar situações que podem até estar confortáveis, mas com a certeza de que a gente vai encontrar algo melhor, mais feliz, de mais contentamento adiante. É ir sempre em busca da nossa felicidade, não se acomodar nunca com don't you ever be basic for nobody, entendeu? É não se contentar com o básico, entendeu? Sempre buscar algo melhor para si. O que mais? 9 de ouros, buscar a independência financeira. Então tem algum, não só a independência financeira, como as conquistas pessoais no trabalho também, sabe? As suas próprias conquistas, aquilo que você deseja que o seu trabalho traga para você de satisfação. Então tem um 8 de copas, que é uma carta que faz um movimento e abandona uma situação. Esse 8 chega no 9, só que ele chega no 9 de copas. Aqui tem o 9 de ouros. Eu sinto que para você muito da sua felicidade, muito do aprendizado que você está passando nesse momento, tem a ver com você deixar alguma situação para que você tenha mais satisfação no trabalho, tá? E para que você saiba o momento certo de você evoluir, de você fazer movimentos que vão levar você adiante na sua profissão. É como se fosse assim, você saber ser estratégico. Não, essa empresa me deu tudo que ela precisava me dar até este momento, mas agora eu estou precisando de novos desafios, então eu busco essas coisas, tá? Essas coisas bem tipo entrevista de RH, tá? Ok, vamos ver então agora qual é o possível desfecho. Qual o possível desfecho para Capricórnio? Como é que essas energias se resolvem aí nos próximos dias? Vamos lá. Opa, saiu não? Não. Eu vi uma que deu uma flipada, mas eu não sei exatamente qual foi. Ela voltou para aqui para o baralho. Que maravilha, Imperador! Eu sinto que você, em algum momento, vai sentar no seu trono e vai tomar as medidas cabíveis.
É como se fosse assim, não vai ter como escapar muito de tomar as decisões que você precisa tomar, mas eu sinto que assim, no momento em que você precisar fazer isso, você vai estar com alguma serenidade. Eu estou sentindo uma serenidade e uma certeza de que você está fazendo o que é melhor, tá? Pode ser que neste exato momento você não tenha ainda essa certeza, mas acredite que você terá essa certeza, essa confiança, essa autoridade plena. É isso, eu decidi, entendeu? O que mais aqui no possível desfecho? O que mais aqui no possível desfecho? E a força. Nossa, que maravilha! Eu sinto um grande empoderamento para você aqui nesse futuro próximo aqui, tá? As coisas se resolvendo de uma maneira, colocando você realmente numa situação de liderança e poder, tá? Liderança e poder. Vamos para os conselhos. Vamos ver o que o tarô traz de conselhos aqui para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. O mago, use todas as suas habilidades, todos os seus truques, entendeu? Para fazer aquilo que você deseja que aconteça, acontecer de fato, tá? E aqui também tem um conselho para você e uma lembrança. É tipo assim, lembre-se que você tem lábia. Lembre-se que você tem habilidades para convencer as pessoas, tá? Use essa habilidade. Agora fiquei curiosa, o que você vai ter que decidir aqui. Vamos lá para os conselhos. O que mais de conselho aqui para Capricórnio? A sua energia, Capricórnio, o diabo. O diabo que, assim, no lado luz dele, ele fala de um comprometimento grande para obter os desejos, aquilo que deseja. Capricórnio fala muito sobre matéria também, sabe? Vontade de ter coisas, de indulgir em desejos, em coisas deliciosas, né? Agora, eu tô pensando aqui, tem duas cartas muito manipuladoras aqui. Essas duas cartas manipulam energias, pessoas, coisas. Deixa eu pensar um pouco mais sobre o que essas duas cartas juntas estão trazendo de conselho aqui para você. Deixa eu olhar o fundo do maço. Ai de copas. Ai de copas. O Ás de Copas fala sobre a gente usar a energia do amor, né? Então eu tô lembrando aqui daquela coisa da lábia que eu falei para você, que você tem uma lábia. Então talvez você também tenha algo verdadeiro para oferecer. Algo verdadeiro para oferecer, um sentimento verdadeiro para oferecer. Mas eu não tô conseguindo passar desse diabo aqui aconselhando. O que esse diabo está aconselhando? O que esse diabo está aconselhando? Um foco no trabalho, eu sei. Eu tô olhando para ele e ele tá o tempo todo me mostrando esse movimento, né? De manipular. E lembra que eu falei que tem alguma coisa que você precisa fazer nesse 3 de ouros aqui em alguma equipe que é
rearranjar algumas pessoas. Então eu estou sentindo que aqui também tem um conselho para você, de você fazer o que você precisa fazer sem se importar muito em parecer uma pessoa manipuladora, porque você vai ter que fazer algumas coisas que são desagradáveis, que vão ser interpretadas pelas outras pessoas como algo muito, talvez, ganancioso, ou frio, ou mal, entendeu? Interpretado, não que seja verdade, não estou sentindo que seja. É tipo aquela coisa, às vezes você precisa ser a pessoa que mostra que uma dinâmica não tá boa. Eu percebi isso porque essas duas cartas ficaram assim e aí elas meio que se juntaram, né? Então muitas vezes é a gente que tem a capacidade de, ao conversar, ao demonstrar, ao usar empatia, né? Lembra que você tem muita inteligência emocional aqui com a força do rei de copas. Ao usar da empatia, a gente vai mostrando também, muitas vezes, onde é que as coisas estão sendo mal geridas, mal manipuladas, onde tem, por exemplo, onde tem recurso sendo mal utilizado aqui. Então tem um conselho para você fazer isso, para você fazer aquilo que você precisa fazer, mas principalmente para você parar de desperdiçar recursos ou parar de investir em dinâmicas que você sabe que são dinâmicas que são ruins. Então, por exemplo, se tem duas pessoas que trabalham numa área da sua empresa e elas não se dão, e você sabe que o fato de elas não se darem, isso prejudica o desempenho, é você também saber ali, com a sua inteligência emocional, com a sua empatia também, entendendo o lado de cada uma das pessoas, entendendo que cada uma delas também tem qualidades e defeitos, manipular isso de alguma maneira. Você fica para cá, vou te dar uma salinha aqui, você fica aqui, entendeu? É um apartar, né? Tem um conselho aqui de você saber gerir as pessoas, mas usando da compaixão, entendendo o lado delas, entendeu? E eu acho que você vai saber fazer isso com uma autoridade serena, entendeu? Bem, e com muita coragem, com muita determinação e com confiança de que você vai estar sabendo fazer a melhor coisa. Porque você está demorando o tempo necessário para decidir, mas tudo o que está acontecendo está influenciando você a decidir e tomar as providências cabíveis. Então, vamos para as 3 perguntas, Capricórnio? Chegou o momento de você pegar aquele caderninho, escrever as 3 perguntas, deixar o espacinho para escrever as respostas, pensar bem, pausar o vídeo e depois a gente volta aqui. Eu vou responder com sim, não, talvez e um pouquinho de conselho da carta, tá bom? Bora lá. Pausou? Voltou? Como responder a primeira pergunta de Capricórnio? Qual é a resposta? Qual é a resposta para a primeira pergunta de Capricórnio? É um talvez. Eu não estou sentindo nem como não, nem como sim. Isso aqui é um talvez. Porque esse talvez, ele fala que ainda existem muitas coisas, muitas preocupações, muita culpa envolvida, muito temor pelo futuro que eu sinto que você precisa superar. É como se fosse assim: primeiro vença a sua própria ansiedade antes de qualquer coisa, antes de encerrar qualquer coisa. Eu sei que esse momento está sendo um momento de muita incerteza, que deve estar causando mesmo muita ansiedade, mas aqui eu sinto que é um talvez, mas ao mesmo tempo também tem um conselhinho falando assim: aguenta firme.
Aguenta firme que isso já vai se encerrar, tá? Segunda pergunta de Capricórnio, vamos responder. Sim, sim. Isso tem potencial, isso é verdadeiro e isso é algo que eu sinto que tem uma sensação de vitória sobre algumas dificuldades de entender alguma coisa. É como se fosse assim, não. Sim, você vai entender isso. Você vai entender isso. Você vai decifrar isso. Você vai conseguir fazer sentido disso, tá? Terceira pergunta de Capricórnio. Como é que a gente pode responder a terceira pergunta de Capricórnio? Não. A lua invertida, ela me fala de muitas coisas que vão ser reveladas que vão fazer você mudar de ideia, tá? Não. E para mim a lua invertida, ela tá falando que tem, assim, eu não sei se você tá pedindo uma confirmação, tá? Mas eu tô sentindo que assim, é tipo, se você desconfia que a sua intuição, da sua intuição, eu digo que não, a sua intuição tá certa e as coisas vão se mostrar em breve, tá? É isso. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura, Capricórnio. Lembrando que é uma leitura geral, se não ressoou, não pega para você, solta porque é de outra pessoa. Mas se você tem interesse em fazer uma leitura comigo, dá uma olhadinha aqui no box de descrição do vídeo que tem como entrar em contato. Antes de ir embora, Caprica, deixa aquele curtir para mim que me ajuda o canal. Se inscreve, se você gostou aqui do conteúdo, se inscreve, aperta o sininho, assim você não perde as novas leituras, tá bom? Deixa um comentário para mim, me fala se essa leitura ajudou você, se abriu seus olhos de alguma maneira, porque tem os olhos muito vendados aqui, né? Então, eu desejo que tudo se resolva da melhor maneira possível, a gente se vê numa próxima. Beijos!